Senhoras e senhores, nos últimos dias, a política brasileira voltou a mostrar por que é um dos maiores laboratórios de ironia do mundo. Cada semana aparece um capítulo novo de um país que ainda não entendeu se quer ser uma democracia estável ou uma eterna arena de gladiadores. E os acontecimentos recentes mostram bem isso. De um lado, Sérgio Moro, o ex-juiz símbolo da Lava Jato, agora no banco dos réus. De outro, um ministro de Lula que pede demissão, não sai e ainda ganha apoio público do presidente. E no meio disso, Jair Bolsonaro, agora personagem de uma narrativa tragicômica, com crises de soluço agravadas quando se exalta, segundo o próprio médico. E claro, o eterno herdeiro político, Eduardo Bolsonaro, cada vez mais isolado, vendo o pai perder espaço e o cenário internacional mudar de forma que já não o favorece. Tudo isso junto compõe um retrato revelador da política atual. O poder não é eterno, e o tempo, esse velho juiz, está corrigindo exageros com precisão cirúrgica. Comecemos por Sérgio Moro. O ex-juiz que virou ministro e depois senador parecia acreditar que seria lembrado como o paladino da moralidade. O homem que enfrentou os poderosos, desafiou o sistema e colocou um ex-presidente na cadeia. Mas o que vemos agora é o mesmo Moro enfrentando aquilo que sempre distribuiu aos outros: uma denúncia. O Supremo Tribunal Federal manteve, por maioria, a decisão que o torna réu por calúnia contra o ministro Gilmar Mendes. Tudo por causa de uma fala, na verdade uma piada, em 2023, na qual Moro ironizou a concessão de habeas corpus. A piada custou caro. O STF entendeu que não há piada quando a honra de um ministro da corte é colocada em dúvida. E assim, Moro, o homem que fez tantos réus tremerem, agora precisa se defender. Há uma ironia quase poética nisso. O juiz que usava a toga como escudo agora sente o peso de uma caneta que já não lhe obedece. A ministra Carmen Lúcia, relatora, rejeitou os recursos da defesa, deixando claro que não existe omissão nem erro na decisão que aceitou a denúncia. O recado é direto. Quem se habituou a falar com o tom de quem dita as sentenças, agora escuta a própria sentença ecoar. O STF não esqueceu o passado, nem as tensões que marcaram a era Lava Jato. E há, sem dúvida, um componente simbólico nesse processo. Quando um ex-juiz que se vendeu como ícone da moral é processado por caluniar outro magistrado, a moral se torna o campo de batalha e o troféu ao mesmo tempo. Moro virou exemplo do próprio sistema que ajudou a inflar. E isso dói mais do que qualquer condenação. Enquanto Moro enfrenta os fantasmas que criou, o governo Lula lida com crises mais práticas e igualmente ilustrativas da natureza da política brasileira. O caso do ministro Celso Sabino, do Turismo, é um manual de sobrevivência política. O homem recebeu um ultimato do partido, o União Brasil, para deixar o cargo. Chegou a redigir a carta de demissão, mas na hora H, pensou melhor, guardou a caneta e embarcou ao lado de Lula em uma viagem oficial ao Pará. Resultado, continua ministro. O partido ameaça expulsá-lo, o Planalto finge que nada aconteceu e a base aliada observa mais um capítulo da política do improviso. O episódio escancara uma verdade incômoda. O governo Lula opera em um sistema onde o pragmatismo é lei. O discurso da ética e da coerência é bonito no palanque, mas na prática, quem manda é a conveniência. Sabino sabe disso. Lula também. E os dois jogam com as regras reais, não com as idealizadas. No final, ninguém quer largar o poder. O União Brasil reclama, mas também negocia. É o velho toma lá da cá brasileiro, aquele que o PT jurou abolir e o bolsonarismo fingiu nunca praticar. A diferença é que agora tudo é feito à luz do dia. E o público apenas assiste, resignado,
como quem já viu o filme 10 vezes e sabe o final. Mas há um personagem que continua rendendo manchetes por motivos bem diferentes: Jair Bolsonaro. O ex-presidente, que durante anos se apresentou como o símbolo da virilidade e da força inabalável, agora virou notícia por um motivo inusitado: crises de soluço. Segundo o seu médico, os episódios se tornam mais intensos quando ele se exalta. É quase uma metáfora perfeita da sua trajetória política. Quanto mais tenta se impor, mais perde o controle. O homem que se dizia indomável agora luta contra o próprio corpo. A biologia parece ter decidido fazer justiça onde a política hesita. E claro, a ironia não escapa a ninguém. O mesmo Bolsonaro que zombava de adversários, chamando-os de frágeis ou desequilibrados, agora precisa lidar com sintomas físicos que expõem sua vulnerabilidade. É a imagem do poder em declínio, não apenas o poder político, mas o simbólico. O corpo reage quando a mente não quer aceitar um fim de um ciclo. E nesse caso, a ciência médica e a política convergem para o mesmo diagnóstico: o desgaste é irreversível. Enquanto isso, seu filho Eduardo Bolsonaro tenta manter a relevância em um cenário internacional que já não o favorece. Durante um tempo, Eduardo acreditou que poderia ser o elo entre o bolsonarismo e o trumpismo, o embaixador informal da direita brasileira nos Estados Unidos. Só que o mundo mudou. Donald Trump, agora mais cauteloso e voltado para suas próprias eleições, tem dado sinais de reaproximação com o Lula. Segundo o ministro Paulo Teixeira, essa aproximação entre Lula e Trump foi o golpe final na ambição de Eduardo de se projetar como figura de influência internacional. O filho do ex-presidente ficou literalmente sem palco. E na política, quando se perde o palco, perde-se também o microfone. Essa mudança no tabuleiro internacional é devastadora para a estratégia bolsonarista. O discurso anti-Lula, anti-sistema e pró-Trump se baseava em uma dicotomia clara: nós, os patriotas, contra eles, os globalistas. Mas se Trump decide conversar como Lula, essa narrativa implode. Fica difícil sustentar a retórica de inimigos quando os supostos inimigos estão apertando as mãos. Eduardo, que sempre tentou capitalizar em cima do discurso trumpista, se vê agora fora de cena, sem a bênção do aliado que o legitimava. E o mais cruel é que isso acontece no momento em que o pai está politicamente enfraquecido e sob vigilância judicial. O bolsonarismo perde força dentro e fora do país. A imagem simbólica desse momento é poderosa. Moro, o ex-justiceiro, agora réu. Sabino, o ministro indeciso, agarrado ao cargo. Bolsonaro, o ex-presidente inflamado, lutando contra soluços. E Eduardo, o herdeiro sem trono, assistindo de fora. 4 personagens, 4 sinais de um ciclo político que está se esgotando. O Brasil parece estar virando lentamente a página de um capítulo marcado pela personalização extrema da política, pela retórica agressiva e pela desconfiança em relação às instituições. Mas virar a página não significa esquecer. Significa, talvez, aprender com os erros, ainda que isso pareça otimismo demais para o nosso histórico. O caso de Moro é didático. Ele simboliza o risco de transformar o combate à corrupção em espetáculo. Quando o combate vira arma política, o tiro pode sair pela culatra. A Lava Jato, que prometia moralizar o país, acabou minada pelos próprios excessos. Agora, seu principal símbolo experimenta o outro lado do processo judicial. E é curioso ver como o ex-juiz, outrora blindado pela aura de herói, tenta se defender com os mesmos argumentos de seus antigos réus. Foi mal interpretado, não havia intenção, era apenas uma piada. O discurso é o mesmo, só muda o personagem. No caso de Sabino, a lição é outra. A política brasileira continua refém da velha lógica do poder pelo poder. O ministro é a prova de que, mesmo em um governo que se apresenta como democrático e de reconstrução, as contradições são parte do DNA. Lula sabe que precisa de uma base ampla para governar, e isso significa conviver com aliados instáveis, partidos divididos e ministros que dizem uma coisa e fazem outra. É o preço da governabilidade. O que muda é a narrativa.
No governo Bolsonaro, chamava-se barganha. No governo Lula, chama-se articulação. Já Bolsonaro vive o que podemos chamar de síndrome do ex-poderoso. É o dilema clássico de quem teve o poder absoluto e agora tenta conviver com a irrelevância. As crises de soluço podem ser físicas, mas o sintoma político é evidente. Ele perdeu o domínio da narrativa. O homem que pautava o noticiário diariamente agora é apenas notícia de rodapé, entre decisões judiciais e relatórios médicos. O bolsonarismo, como movimento político, sobrevive, mas sem o brilho e a energia de outrora. E quando um movimento passa a depender apenas da memória do seu líder, ele está condenado à decadência. Quanto a Eduardo Bolsonaro, o quadro é ainda mais simbólico. Ele é a extensão natural do projeto paterno. Mesmo discurso, mesmas pautas, mesma retórica. Mas sem o carisma e o timing do pai, fica parecendo uma caricatura do original. E sem o apoio externo que o validava, especialmente o de Trump, Eduardo perde o elemento que o distinguia dos outros deputados de direita. O resultado é um vácuo político, e o bolsonarismo, como toda a estrutura que depende de uma figura central, começa a desmoronar a partir das bordas. Se olharmos com o olhar analítico de um professor de política, tudo isso compõe um quadro de transição. O Brasil vive um momento de reacomodação de forças. O judiciário afirma sua autoridade. A classe política retoma sua lógica de sobrevivência. E o populismo carismático entra em declínio. A Lava Jato já é história. O bolsonarismo começa a se tornar também. E o lulismo, embora ainda forte, se reinventa em meio a pragmatismos e contradições. O ciclo político brasileiro está em mutação. E, como sempre, quem não souber se adaptar será engolido. Há, no entanto, uma diferença crucial entre o passado e o presente. O eleitor, ainda que desiludido, está mais cético. A retórica do herói e do salvador da pátria perdeu força. O cansaço com os extremos abre espaço para uma política mais racional. Ao menos, é o que se espera. Mas o Brasil é mestre em frustrar expectativas. E a história recente mostra que o vácuo deixado por um líder carismático costuma ser rapidamente ocupado por outro. O fim de um mito quase sempre é o começo de outro. Mas há um aspecto que não muda. O tempo cobra coerência. E o que vemos hoje é o tempo cobrando de cada personagem o que prometeu e não entregou. Moro, o moralista, é cobrado por moralidade. Bolsonaro, o homem forte, é cobrado por equilíbrio. Eduardo, o embaixador da direita, é cobrado por relevância. E Lula, o conciliador, é cobrado por coerência política. O tabuleiro não perdoa. E a lição, se ainda há quem queira aprendê-la, é simples. Na política, quem confunde popularidade com impunidade acaba engolido pelo próprio discurso. O Brasil segue seu curso, com as mesmas ironias de sempre. Um ex-juiz virando réu, um ministro que se demite e não sai, um ex-presidente que soluça e um filho que perde o protagonismo. É quase uma fábula política sobre os limites do poder e as voltas que a história dá. E o povo, como sempre, observa, ora rindo, ora indignado, ora apenas cansado. Mas observa. No fim, sobra a pergunta que ecoa como reflexão inevitável. Depois de tudo isso, de tantos altos e baixos, de tantas promessas e contradições, será que estamos presenciando apenas uma nova fase da política brasileira ou o verdadeiro fim de um ciclo? E olhando para os sinais, para as decisões judiciais, para os sintomas físicos e políticos, para o isolamento e o silêncio dos outrora barulhentos líderes, talvez a resposta esteja mais próxima do que parece. É o fim dos Bolsonaros?